Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui de forma virtual, né? O nome do canal é Evangelista Virtual. Somente assim mesmo, de acordo com o meu trabalho aqui, estou dentro do caminhão, mas estou no meu momento de folga, um momento bom para que a gente possa separar um conteúdo maravilhoso sobre as Escrituras, tá bom? Esse espaço aqui a gente reserva para isso, para falar sobre a palavra de Deus. Vamos ao assunto de hoje. Gostaria de destacar dois personagens, Anás e Caifás. Anás era o sogro de Caifás, Caifás era o genro. Então esses dois personagens, eles deixaram uma história nada boa, né? Vamos se dizer assim, pelo qual chamaram a atenção. Eu, quando estava fazendo a leitura do livro de Mateus, me chamaram a atenção a forma como eles conduziram as coisas religiosas no tempo deles. No tempo que Jesus esteve ali fazendo, cumprindo o seu ministério, cumprindo a sua missão, e eles a todo momento começaram a perseguir, até que levaram a cabo o seu plano, né, de julgar a Cristo e de condená-lo, tudo injustamente. E eu fico pensando, eu estava pensando naquele momento também, por exemplo, quando Jesus perante ali Pilatos, perante o julgamento, e Pilatos pergunta: o que eu faço com ele? Ele nada fez, não vejo nenhum mal nele. E eles gritam, e eles estavam ali: crucifica-o, e que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Era uma maldade que não tem tamanho, não tem palavras para expressar o que esses dois personagens fizeram, né? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Mateus capítulo 26, versículo 3 diz o seguinte: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Eu não tenho como fazer uma leitura dessa e não destacar essa palavra, palácio. Eles estavam embebedados pela sua postura religiosa e política. Obviamente eles ganhavam muito bem, né? Claro. E eles viram em Cristo uma ameaça, até que planejaram matar a Cristo e o fizeram, porque na concepção deles, Cristo era uma ameaça, porque talvez fosse criada ali uma rebelião, e essa rebelião seria mal vista perante Pilatos e outros governantes daquela época, e também não seria bem visto para quem possuía o cargo como Caifás e Anás. Eles tinham muita influência política, eles estavam preocupados com todo esse contexto, até que praticaram uma religião completamente fora da realidade, certo? Então, assim, esse era o contexto. Palácio, dinheiro. O compromisso deles não era a religião, era a postura que eles tinham, era o dinheiro que eles tinham, nunca foi religião. E me salta aos olhos isso, porque isso não está muito distante do que acontece, do que aconteceu durante a história toda e do que acontecerá no futuro. Pessoas em nome de uma suposta religião perseguirem outras. E às vezes eu fico me questionando, a exemplo, como uma pessoa pode achar que um cristão, um verdadeiro cristão, é uma ameaça? Só nesse sentido, verdadeiramente, que a pessoa tinha dinheiro e acha que aquele dinheiro, aquela posição, possa estar colocada em perigo, porque o outro que pratica a religião certa pode estar ameaçando a postura dele. A verdade é essa. Não tem outra verdade.
né? Porque o cristão verdadeiro, ele, seguindo as instruções do Mestre Cristo, ele é uma pessoa que ama o próximo, que não cobiça as coisas do próximo, a mulher do próximo. É uma pessoa que guarda os mandamentos. É uma pessoa que, conforme Cristo disse, se for atingido um lado da face, oferece a outra. Então, que ameaça um verdadeiro cristão é para a sociedade? Nenhuma. Muito pelo contrário, é um guardião da boa ordem, do que é correto, do que é justo, né? Só pode pessoas como Caifás serem revestidas pelo mal completamente. Não tem outra conclusão a chegar sobre eles, né? Ainda no capítulo 26, mas no versículo 57, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Olha só, mestres da lei e líderes religiosos. Eu fico me questionando, que mestre da lei é essa? Que postura é essa? Essa lei só pode ser para o benefício deles. Óbvio. Se condenar a Cristo, por que não condenariam mais alguém, mais alguns outros? Como fizeram lá na frente com Pedro e com João. A gente vai chegar lá. Mas olha que eu gostaria de destacar esse ponto. Por isso que eu sempre tenho ressaltado aqui que a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, a importância de nós conhecermos os ensinos de Deus. E nós temos ali, por exemplo, Cristo vindo a trazer entre aspas, uma nova religião, um novo sentido. Há muitas coisas que foram criadas, muitas tradições, muitas coisas que estavam fora do contexto da religião, e Cristo vem ensinar tudo isso, sabe? Mas eu chamo a atenção que nós precisamos conhecer. Como a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como nós depositarmos em outras pessoas, quer seja pastor, quer seja padre, bispo, o que for, outras pessoas, porque supostamente conhece mais a Bíblia do que nós depositarmos nele a nossa salvação, nessas pessoas. Porque pode ser, e fatalmente pode ser, que essas pessoas sejam guias cegos, como diz a palavra de Deus, um guia cego guiando outra pessoa. Imagine você depositando sua confiança num guia cego. Ele que é cego vai cair no buraco e você vai junto. E não tem como falar diante do julgamento celestial, olha, mas o pastor disse isso e aquilo. Não, a responsabilidade é sua. E esse é o sentido da nova aliança que eu estava falando ontem, uma responsabilidade pessoal. Nós é que precisamos conhecer a palavra, introduzir as leis de Deus no nosso coração e repassar o evangelho. É uma responsabilidade agora pessoal. Não podemos terceirizar a nossa salvação a pessoas como esses líderes religiosos, supostos líderes, mestres da lei. Misericórdia. Se isso era um mestre da lei, imaginam o leigo, vamos dizer assim, né? Vamos lá, gente. Para finalizar, é importante que nós chegamos nesse contexto aqui. Para finalizar, eu gostaria de levar vocês ao livro de Atos, capítulo 4. E a gente fica por aqui para finalizar o vídeo. No capítulo 4, eu recomendo, obviamente, a leitura de todo o capítulo, sempre recomendarei. É maravilhoso. Mas vamos ter alguns versículos aqui para a gente concluir a nossa mensagem. Pedro e João perante o Sinédrio. Então Pedro e João falaram ao povo, chegaram os sacerdotes, falavam ao povo,
Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. Maravilha, né? Já vai terminar aqui no versículo 6. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Mais uma vez se reuniram, mas para maquinar o mal. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E mandaram trazer João e Pedro, né? E ali continua o contexto. E Pedro, muito bem revestido pelo Espírito Santo, com palavras sábias, se defendeu muito bem, e eles foram soltos, porque eles temeram de que aquela multidão de 5.000 pessoas que creram, poderia haver uma agitação também, e ali poderia ter uma revolta. Eu chamo a atenção que me parece que esse é o último relato no livro de Atos sobre esses dois personagens, Anás e Caifás. E ali estava toda a família, todas as pessoas influentes, importantes, religiosamente. Meus amados, é o seguinte: Cristo sofreu perseguição. Posteriormente, os discípulos que agora apóstolos sofreram perseguição. Durante a Idade Média, a Idade Escura, houve a perseguição aos cristãos, onde foram mortos mais de 50 milhões de cristãos. E o interessante é que tem uma igreja, que eu não vou falar o nome, para que a gente tenha o devido cuidado, para que o vídeo não seja cortado, que liderou essa perseguição aos cristãos. O nome é só procurar aí no Google, a Santa Inquisição, se é que isso pode ser chamado de santa. Então, pessoas que não se enquadravam num contexto religioso, na mentalidade deles, eles matavam. E esse espírito, ao que eu vejo, ele pode voltar. Ele pode voltar a essa sensação de que quando você defende a verdade, quando você defende a sua fé, você pode ser morto por isso. Tá? Pelo menos a profecia deixa isso bem claro. Então a vida, para terminar, a vida do cristão nunca vai ser fácil. Nunca se tornou fácil desde que Cristo pisou na terra, desde que ele fundou e erigiu e fundou a igreja. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Também não será fácil no tempo do fim. Quem sabe aquela profecia que diz assim, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Porque hoje existe um contexto chamado assim, uma bandeira, né, chamada a questão da liberdade religiosa. Será não é essa liberdade religiosa que os homens maquinam para que o verdadeiro evangelho fique neutralizado através dessa liberdade religiosa? O verdadeiro evangelho se neutralize e se confunda com os outros que não são verdadeiros? E aí, quando eles disserem missão cumprida, paz e segurança, quem sabe nessa hora que virá a repentina destruição? Quem sabe? São muitas profecias acontecendo ao mesmo tempo, muitas. O importante é a gente ficar atento para não ser enganado. Muito bem, esse é o contexto de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, dê o seu joinha aí, que ajuda aí o canal a crescer. E também deixe o seu comentário, é importante.
tá bom? Que Deus o abençoe, o proteja, o guarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.